Muito boa noite a você que nos acompanha aqui no nosso projeto Psicologando com Eduardo Jorge. Hoje, segunda-feira, hoje 25 de maio de 2020. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira com todos vocês, conversando sobre a mente humana, sobre o comportamento humano, a nossa live tradicional, né? Eu sei que hoje a moda agora é live, todo mundo fazendo lives, mas a gente já vem há alguns meses, desde o começo do ano, conversando, trazendo esse bate-papo bem legal, bem reflexivo, científico sobre a mente humana. Então, parabéns a todos vocês que nos acompanham. Deixa eu começar logo aqui, dando uma entradinha na internet. Pessoal, primeiramente, a gente queria trazer para todos, né, que a gente também tem um canal no YouTube. Opa, já está aparecendo aqui. A gente também tem um canal no YouTube, tá certo? Que tem vários vídeos interessantes que a gente fez sobre... Opa, deixa eu baixar aqui, que já está saindo o som aqui. A gente tem vários vídeos interessantes sobre o comportamento humano, sobre a mente humana. Temos algumas lives, né? Inclusive a maioria dessas lives que a gente faz, a gente também coloca lá no YouTube. Então você vai lá, você vai no YouTube, coloca Eduardo Jorge psicólogo, que você acessa o nosso canal, tem lá, você se inscreve e ainda aperta aquele sininho para receber as notificações de vários vídeos que nós estamos fazendo e vamos fazer muito mais, sempre trazendo bons conteúdos, como eu falei, em relação à psicologia, à mente humana, são muito reflexivos. Nós temos também, pessoal, toda quarta-feira estamos participando do programa Sempre Juntos com o Vilmar Gomes de Moura e o Hélito Barbalho na Rádio Goiana FM, todas as quartas, das 8h30 às 9h30 da manhã. Então também nos acompanha, quarta-feira agora, tá certo? Na Rádio Goiana FM, Goiânia aqui em Pernambuco, tá certo? Não é Goiânia em Goiás. A gente sabe que também nós temos muita gente do Sul, do Rio, São Paulo, que também acompanha a gente. Pessoal, quem quiser contratar a gente para consulta ou consultoria, ou até mesmo mentoria virtual, você liga para o 992290601. Repetindo, 992290601. Código 81, daqui de Pernambuco, tá certo? Então, querendo o nosso serviço, nosso trabalho, você liga 992290601. Eu também quero falar, pessoal, que a gente tem participado, a gente está participando de uma campanha bem legal aí, nesse período de pandemia, uma campanha encabeçada pelo nosso amigo, pelo meu amigo Ives Ribeiro, né? Ives Ribeiro, ele juntou uma turma bem bacana, construiu uma corrente do bem e lançou o programa Roda da Vida, tá certo? Isso aí, o programa, para não errar o nome, o programa Roda da Vida, onde esse programa a gente também, inclusive eu estou me disponibilizando para atendimentos psicológicos para as pessoas que estão sofrendo com a pandemia, né? A gente sabe que tem muita gente aí desenvolvendo transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, melancolia, pânico. Então a gente também tem participado do projeto Roda da Vida como psicólogo, junto com outros profissionais também de psicologia que atendem gratuitamente aqui em Paulista, viu, pessoal? O pessoal daqui de Paulista, junto com o Ives Ribeiro, e claro, e além dessa disponibilidade de profissionais de saúde para atendimento, para uma escuta psicológica, o projeto também Roda da Vida, ele também está arrecadando, não é dinheiro, são alimentos. Quem quer doar cestas básicas, se você é empresário, se você também uma pessoa física e quer doar, quer ajudar, você vai lá na página do Ives Ribeiro, tem um número lá, se eu não me engano é 9290 4763, se eu não me engano, é isso?
9290-4763, que é o número do projeto Roda da Vida. Então, se você quer doar cestas básicas, material de higiene e limpeza, máscaras, que são muito importantes para justamente ajudar as pessoas que estão mais vulneráveis, mais necessitadas. Então, estamos junto com o meu amigo Ives Ribeiro, com o Jorge Carreiro, com o meu amigo Ricardo Rego, aí também uma turma boa participando do projeto Roda da Vida, tá certo? Pessoal, a gente quer começar logo, né? Já tem uma turma aqui ligada na gente. Deixa eu ver aqui como é que tá. Deixa eu ver aqui, tá? Estamos... Aqui tá chegando um pouquinho lento, mas, pessoal, a gente vai começar já falando sobre a psicologia, falando sobre a mente. Já tem uma turma aqui ligado. Minha amiga Solange Barbosa está aí em São Paulo. Um abraço, Solange. Dora Pereira botou aqui também boa noite. Meu amigo Sandro Maia, grande guitarrista. Um abraço, Sandro, Heraldinho. Júnior aí, toda a turma, grande Sandro, sempre acompanhando a gente. A gente quer começar logo, pessoal. Enquanto isso, vocês vão preparando as perguntas, né? A gente vai estar respondendo várias perguntas sobre o comportamento humano, mas a gente quer começar logo respondendo perguntas que ficaram da semana passada, da segunda-feira passada, que foi dia 18, e também hoje a gente já disponibilizou uma foto aí, uma chamada para quem quisesse fazer perguntas. Enquanto isso, vocês podem ir elaborando as perguntas de vocês. Eu queria responder uma pergunta da minha amiga Miss David, né, cantora, né? Ela perguntou aqui, olha: Eduardo, estou com um sobrinho depressivo, tem 23 anos, preciso de ajuda. Por onde começar? Ele até aceita, mas não procura ajuda. A Miss está com um sobrinho de 23 anos que precisa de ajuda. Ela quer saber por onde começar. Miss, em primeiro lugar, conversando, chegando no seu sobrinho. Se ele até aceita, mas não procura ajuda, se ele até compreende, pelo que você falou aí, ele aceitar significa que ele reconhece que está depressivo. Conversando que a depressão, ela não é frescura, ela não é mimimi, não é manha, não é falta de Deus. Pelo contrário, a depressão é uma doença. Precisa ver se é uma tristeza, de vez em quando ele fica triste, porque muitas pessoas, Miss, estão confundindo a tristeza com a depressão. A tristeza, de vez em quando a gente vai ter, principalmente agora, nesse período da pandemia, é natural a gente ficar triste, né? Parou muita coisa, diminuiu, afetou a economia, a gente mudou todos os hábitos, né? Desde quem precisa sair de casa, sai estressado, quem precisa ficar em casa, fica estressado, e muitas vezes as pessoas têm confundido a tristeza com a depressão. A tristeza é natural. Ao longo do dia, nós termos momentos de tristeza. E claro, isso ao longo do dia, fora acontecimentos, quando a gente perde alguém querido, quando a gente perde alguma coisa, quando a gente tem frustrações, contrariedades, quando a gente tem alguma perda, é natural nós ficarmos tristes. A depressão é quando a tristeza ela se intensifica, ela não para, ela fica constante. Aquilo que a gente antes tinha prazer de fazer, se gostava de conversar, de ler um livro, de brincar, de sair na rua, de fazer uma atividade, a pessoa perde a vontade, geralmente perde peso, porque inclusive é uma perda do apetite, é uma baixa de serotonina. A depressão, para ter uma ideia, é um processo hormonal. Baixou a serotonina, o organismo passa a produzir menos serotonina, que é o hormônio que na verdade é um neurotransmissor que ele conduz toda a energia necessária para que um neurônio se comunique com o outro de maneira eficaz, de maneira ativa. Então, quando a gente diminui a produção de serotonina, o neurônio tem menos força, menos energia para se comunicar com o outro. Então, todo o metabolismo, a mente fica mais lenta, por isso que a gente fica mais indisposto, mais tristonho. O metabolismo fica mais lento, a pessoa perde o apetite, como eu falei, termina perdendo peso, altera sono, vem irritabilidade, pode vir até sintomas
de autorreferência, o mundo, ninguém gosta de mim, as coisas vão dar tudo errado, sempre tem uma visão negativa. Então, conversa com ele, sim, que é depressão. Se for um diagnóstico, se você não consegue distinguir se é depressão ou se é tristeza, pode até buscar um profissional, como eu falei, um profissional de psicologia. Tem vários aí atendendo online, inclusive pelo próprio projeto Roda da Vida. Você pode procurar o projeto, procurar uma escuta, tentar fazer um diagnóstico junto com um profissional. Em último caso, claro, a gente sabe que estamos evitando de ir nas unidades de saúde por conta de aglomeração, por conta de contaminação, mas você pode, inclusive, também procurar uma profissional de saúde, uma enfermeira, uma médica, algum profissional que possa minimamente identificar, fazer um diagnóstico, digamos, mais correto, se é depressão, se é tristeza. E, claro, a pessoa pode combater os sintomas, desde melhorando a alimentação, desde deixando de ver notícias. Geralmente, quando a gente está depressivo, a gente está melancólico, a gente fica muito mais ligado ao negativo. Então, deixar de ver notícias ruins, colocar uma música. Claro, a gente, além da autorreflexão, eu estou falando de práticas, de você se alimentar, não pular as refeições, se alimentar principalmente com frutas, verduras, legumes, cereais, que são ricos em vitaminas, em propriedades como o triptofano, que de fato essas propriedades como o triptofano, os complexos, as vitaminas do complexo B, a vitamina C, todas essas substâncias, elas levantam os níveis de serotonina. Atividade física também ajuda bastante a gente ativar o metabolismo, a gente ativar a sinapse, que é justamente essa comunicação entre os neurônios, a vitamina D do sol, conversar, falar sobre as angústias. A gente agora não tem muita dificuldade, principalmente o jovem que está muito mais conectado, ele termina empobrecendo as relações interpessoais, que são entre pessoas. Interpessoais é entre as pessoas. E termina investindo muito mais nas relações virtuais. E claro, e que a família possa ajudar, possa compreender, não piore, não fique culpando, porque a pessoa depressiva acha que tudo está ruim, que tem culpa das coisas que acontecem negativas. Então, dar esse apoio familiar, conversar, planejar, que a gente chama de projetos de vida, traçar projetos de vida. Né? Quem desenvolve um sentido para a sua vida, mesmo no momento mais difícil, quem tem projetos é diferente de desejos. A gente pode ter um desejo hoje eu desejo surfar, né? Vamos lá, hoje eu desejo surfar, pegar uma prancha, pegar uma ondinha, e de repente ali em Intermares de João Pessoa e pegar uma onda, apesar que é proibido, mas a pessoa pode desejar hoje surfar e amanhã não. Quem tem um projeto de vida de ser um surfista não desiste. Acontece, a gente vê até surfistas que perderam membros, amputados, que continuam surfando. Então, é ter um projeto de vida. Ah, mas eu não sei o que é que eu vou fazer da vida. Principalmente a pessoa mais jovem, né? Principalmente a geração que a gente chama de geração Z, que nasceu do final do século passado, de 95, 2000 para cá. Muitas vezes não tem muito um sentido, não tem um projeto de vida e termina tendo essa lacuna, esse vazio enquanto propósito da vida. Tá certo? Tem outra pergunta aqui. Vocês vão elaborando, viu, pessoal? Enquanto eu estou lendo aqui as perguntas que o pessoal já fez, vocês podem ir conversando com a gente, pode concordar, pode discordar, pode trazer a opinião aí de vocês, de cada um. Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa. Vamos lá, tem outra pergunta aqui. Conceição Rodrigues, ela perguntou hoje no nosso perfil. A quarentena pode afetar o sistema digestivo inferior devido às questões emocionais? Bem, vamos lá, Conceição. Sistema digestivo inferior é a partir do intestino grosso, intestino delgado, reto, ânus.
Essa parte de baixo nós temos o sistema digestivo, digestório, na verdade, o termo é digestório superior, que é a parte de boca, garganta, esôfago, entre as outras, e temos o intestino. Se a pandemia pode afetar, sim, toda a situação de estresse, de ansiedade, até mesmo um transtorno depressivo, sim, ele afeta diretamente o nosso funcionamento gastrointestinal. Tem muita gente que sobre situação de estresse, sobre situação de ansiedade, tem gente que tem prisão de ventre, termina tendo dificuldade para o intestino funcionar, para a pessoa evacuar. Tem gente que já é o contrário, tem gente que desenvolve diarreia, né, uma diarreia emocional, fica tão nervoso que o cérebro ele envia comandos para o sistema digestório e ele passa a funcionar, passa a liberar muito mais. Tem gente que desenvolve gastrite nervosa, a famosa gastrite nervosa, que a gente chama de gastrite emocional, que é um sintoma psicossomático. Então, um dos principais órgãos afetados pela questão do estresse, principalmente agora na pandemia, quem vem desenvolvendo ansiedade, quem está mais estressado ou por estar em casa, no seu tédio, ou por estar na rua, precisando trabalhar e vivenciando os perigos, os riscos, os medos, as mortes, outras pessoas se infectando, com certeza, muitas vezes vai sim ter o sistema digestório prejudicado, afetado. E como eu falei, a pessoa pode ter inclusive dor de barriga, inclusive náuseas, enjoos, que a gente chama de sintomas psicossomáticos. O que é isso? A psicossomática é quando a gente começa a sofrer no corpo, a desenvolver sintomas no corpo sem uma origem orgânica, sem ser uma bactéria, um vírus, sem ser uma doença. Geralmente gerado pelas emoções, por alterações hormonais, que o nosso sistema nervoso central ele começa a se desregular quando a gente está vivenciando níveis elevados de estresse ou de tristeza ou de melancolia, tá certo? Afeta sim. Tem outra pergunta aqui. JR, né? Não quis se identificar, claro, pessoal. Não quis se identificar, mandou no privado. Medo. Insônia, é isso? Medo, tremor, tá certo aqui. Medo, tremor, insônia. Quando fico sabendo de mortes de pessoas próximas, também com isso não consigo dormir. Sim, tá certo. Medo, tremor, insônia, quando o JR fica sabendo de mortes de pessoas próximas, ele não consegue dormir. A pergunta, JR, será que de fato só é a notícia de uma morte? Porque nós temos, né? Sempre a gente vai perder pessoas próximas. Começa pelas pessoas mais velhas, avós, pessoas na família, vizinhos, amigos. Sim, a gente fica triste, a gente fica chocado. Mas será que você não está conseguindo dormir por conta disso? Por exemplo, ficar nas redes sociais até altas horas da noite, isso faz com que a gente não produza desculpa, gasguei. A substância do sono, o hormônio do sono que é chamado de melatonina. Para que a gente produza essa substância, o cérebro ele precisa ter uma visão de que a coisa está escura, que está à noite, mesmo sendo durante o dia. A pessoa colocar o blackout no quarto, né, que é aquela cortina, deixar o quarto escuro, o cérebro ele compreende que tem pouca luz, que está ficando à noite, e geralmente à noite o nosso sistema nervoso central ele é preparado para dormir. A luzinha, essas luzes do celular, principalmente a luz azul, já há vários estudos que mostram que essas luzes inibem a produção de melatonina, que é justamente
o hormônio que nos induz ao sono. Isso tira o sono, ou seja, ficar vendo as redes sociais até altas horas da noite, você perde o sono e, principalmente, se você estiver vendo só notícias catastróficas. Tem pessoas morrendo, sim. A gente fica pessoas próximas, perdi amigos também com o Covid-19, como também perdi amigos de outras doenças. A gente vê todo dia, né, aumentando o número de casos, de óbitos no Brasil inteiro. Isso assusta. A gente está vendo pessoas mais próximas agora, principalmente nesse momento, pessoas se contaminando, pessoas amigas se contaminando. E claro, e a gente também tem esses momentos de perda e de luto. Bem, eu aconselho, JR, a tentar usar um pouquinho, né? Eu sempre falo aqui, mas eu vou falar de novo hoje, um pouquinho da filosofia estoica, ES com E, estoica, que é justamente a mãe do que a gente chama de inteligência emocional. A filosofia estoica, ela traz muito daquilo que a gente não pode ter controle, que a gente precisa ter pelo menos uma certa indiferença, é diferente de apatia. Apatia é a falta de sentimento, é a ausência de sentimento. Sim, quando a gente está num momento sim, de perda, de frustração, a gente vai ter o sentimento, mas a gente ser um pouco indiferente àquilo que a gente não controla. Então, nós não controlamos as catástrofes sejam naturais, não controlamos os vírus que aparecem, mas a gente pode controlar a nossa reação. Não controlamos as perdas, as frustrações, os reveses da vida, mas a gente pode controlar justamente o que a gente faz com essas perdas, o que a gente faz com esses momentos difíceis. Então, eu gosto muito de um pensamento do Jean-Paul Sartre, do filósofo francês Jean-Paul Sartre. Sartre ele nasceu em 1905 e morreu em 1980 e é um dos grandes nomes do existencialismo. E Sartre ele dizia o seguinte, uma frase muito famosa dele: não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram com você. Não importa o que a vida fez com você, quem tirou de você, o que é que você faz com isso? Vai ficar pensando só na morte, morreu, e agora, e agora, e agora? Sim, a gente não tem mais o que fazer. A gente lamenta, a gente fica triste, sente a falta, eu sei o que é isso, eu perdi meu pai. Inclusive fui tocar depois da notícia que meu pai havia falecido. Precisei, claro, mesmo chocado, precisei ir para o palco, tocar guitarra, cantar, me alegrar no palco, mesmo após a notícia. Bem, estava chocado? Estava sentindo a perda, só não valorizei aquele momento da dor, de tornar a dor um sofrimento. Então, a dor, ela existe, né? Eu gosto muito dessa frase que diz que a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Todos vamos passar por vários traumas, várias dores, mas sofrer é render aquela dor. Morreu, e agora? Ai, estou tão triste. Sim, a gente fica triste, mas a vida continua e principalmente se a gente ficar hipervalorizando a perda, a gente vai começar a sofrer e isso também pode afetar o nosso sistema imunológico, além de trazer sintomas psicossomáticos como os desconfortos gastrointestinais que a gente citou aqui no começo do programa. Tá certo? Pessoal, vamos lá. Vou conversar aqui já com a turma que está aqui ligadinha. Tem uma pergunta aqui. Botou aqui. Boa noite, Eduardo. Estou no pós-operatório cesárea e de repente me vem uma tristeza e vontade de chorar. Pode ser depressão pós-parto? Uma amiga aqui, a amiga Genialda, também aí perguntou aqui, bem, ela teve neném, tá no pós-operatório, fez uma cesárea e de vez em quando dá vontade de chorar, de vez em quando vem tristeza. Olha, Genialda, sim, pode ser, se isso tiver constante,
Mas é natural, neste momento, né? Muitas pessoas estão confundindo, como eu falei, Genialdo, a tristeza com a depressão. A gente está vivendo uma pandemia que mexe, como eu falei, mexe com a economia, mexe com o nosso emocional, com o nosso psicológico, né? Como o próprio JR falou aqui antes da gente, que vivencia, está vendo pessoas próximas irem a óbito, pessoas próximas se contaminarem. É natural nós estarmos com medo, né? Você, principalmente quem teve filho agora há pouco, quem está com a criança pequenininha, que precisa de todo cuidado, que também precisa se proteger. Então é natural, de vez em quando a gente está triste, dá vontade de chorar. Não necessariamente significa que é uma depressão pós-parto. Uma depressão pós-parto, a tristeza fica constante, geralmente há uma certa rejeição até, em alguns casos há uma rejeição com o bebê, há um medo mais intenso, inclusive de criar a criança. Vem um negativismo, vem um pessimismo. Como eu falei, tristeza, de vez em quando eu também fico triste durante o dia. Quando a gente vê algumas notícias, mexe com o nosso emocional. Então, não necessariamente, como eu falei, é uma depressão. Se você se alegra, se você tem outros eventos durante o dia que fazem você ficar mais tranquila, a família, uma boa conversa, assistir algo bom, uma rede social, de repente aí você buscar uma leitura, você buscar um documentário, um bom conteúdo que faça você pensar, que traga, que agregue, que traga conhecimento. Conhecimento é aquilo que a gente carrega que vai ser útil para a gente e não informação. Porque, inclusive, as notícias apocalípticas, bombásticas, as fake news são informação. Mas não trazem conhecimento, trazem desconhecimento, que a gente chama de desinformação. Tá certo? De qualquer forma, converse sempre com o seu médico, né, com o seu médico, a sua médica, seu obstetra, a pessoa que está lhe acompanhando aí no pós-parto. Procure se alimentar bem, procure se hidratar, 1 copo d'água a cada 1 hora. Frutas, verduras, legumes, procure seguir a dieta, principalmente, geralmente, quando o pós-parto vem acompanhado de uma dieta, então também ajuda a melhorar o humor. E claro, faça atividades físicas, exercícios dentro de casa. Claro que, né, no pós-operatório tem todo um cuidado aí com pontos, a pessoa precisa ficar mais em repouso, mais quietinha, mas converse com o seu médico. Então, claro, se a gente fica, inclusive, mais quietinho, mais sedentário, é natural nós ficarmos mais melancólicos, tá certo, Genialda? Vamos lá, fazendo aqui mais gente. Deixa eu ver aqui quem entrou. Pessoal, tá bom o som aí, tá legal? Vamos lá. Um abraço à minha amiga Solange Barbosa, a gente já falou aqui. Selma Albertin, um abraço. Não sei se é parente do meu amigo No Albertin. Um abraço para todos aí. Solange botou aqui, boa noite, Eduardo Jorge, boa noite, Solange. Nossa amiga e vizinha aqui, Natália Marques, junto com o Joaquim, Dona Socorro, com o João Vitor, a Maria Alice, pessoal ligadinho, um abraço para vocês. Obrigado pela audiência qualificada. Meu amigo Sandro Maia já botou aqui, boa noite, meu amigo, valeu, Sandro, um abraço para você e sua família. Dora Pereira botou também aqui, botou boa noite. Selma Albertin, Auricélia Batista de Oliveira, um abraço aí, nossa amiga Cel, não é isso? Cel, nossa amiga. Um abraço a todos que fazem a FADIMAB, a faculdade aí de Goiânia. Um abraço, pessoal também, meu amigo Eduardo Honório, Nevinha, nossa primeira dama, meu amigo Oswaldo Rabelo Filho, um abraço, Oswaldinho, você e toda a sua família também cuidando da saúde. Fernando Figueiredo ligadinho aqui com a gente, a Claudiana Albuquerque, a Fabiana Rocha. Botou aqui, boa noite, meu amigo, sempre que posso lhe acompanho. Um abraço, Fabiana. Saúde, se cuida aí. A Fabiana também até postou, acho que foi ontem aí, que também foi pega pelo vírus, mas está se cuidando. A Fabiana,
o marido o Jader, a família toda aí. Um abraço para vocês. Estou torcendo aqui para vocês que se recuperem logo e se cuidem, tá certo? Muita vitamina, como eu falei, não deixe de se alimentar. Principalmente vitamina C, complexo B. Não pular as refeições, se hidratar, como eu falei, a cada 1 hora, todos nós, pessoal, a cada 1 hora, pelo menos 200 ml de água. Isso é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então, quem se hidrata vai ter muito mais saúde. E, claro, e a gente não só oxigena o cérebro, não só melhora a pele, melhora a circulação sanguínea, ativa o nosso organismo, ativa as nossas funções renais, a gente faz mais xixi, a gente evacua mais e com isso a gente vai se limpando das impurezas, né? Então, se hidrate. Fernando botou aqui, boa noite, Eduardo, um abraço, Fernando, a você e toda a família. Conceição Rodrigues, muito obrigado, doutor Eduardo, muito boa noite. Obrigado também pela confiança, Conceição. Ela botou aqui, a Genialda, sim, botou a pergunta. Obrigado, Genialda, pela pergunta. Meu amigo Manuel, a esposa da minha tia, botou aí boa noite. Valeu, valeu mesmo. Pessoal, eu queria perguntar a vocês, agora eu que vou fazer uma pergunta. Eu estava refletindo sobre tudo que está acontecendo, né? Como a gente vem falando aqui, não é novidade para ninguém. Todos nós estamos sendo afetados emocionalmente, ou seja, psicologicamente e financeiramente pela pandemia, né? Independente, todos nós, a gente fica preocupado. Mas a pergunta minha, num contexto reflexivo, eu quero provocar no bom sentido, todos vocês que estão nos acompanhando, o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo com a pandemia? O que é que você do que você está se nutrindo? Quais são as suas ações? Quais são as suas reações? Você está... não sei se você está sozinho, muitas pessoas estão mais isoladas, sozinhas, ou você está com sua família, você está com pessoas próximas, tendo que conviver, tendo que esperar, tendo que lidar com aquilo que a gente não controla, como eu falei, como dizem os estoicos. De que maneira você está... O que é que você está fazendo para contribuir? O que é que você está contribuindo para melhorar, para piorar? As pessoas que estão próximas a você, como é que anda a sua tolerância? Porque tem que conviver com aquelas pessoas, muitas vezes, que a gente só vê no final do dia. Isso quem está em casa. Por exemplo, eu preciso sair. A gente fez uma escala de trabalho. Como eu falei, preciso ir na rádio, preciso ir na clínica, preciso ir no CAPS, onde eu trabalho. Mas quando eu não estou nesses lugares, eu volto para casa. Claro, preciso fazer compras, ir na padaria, no mercado, comprar alguma coisa, mas volto para casa. E aí eu tenho que conviver com pessoas, eu tenho que conviver com isolamentos. Com o isolamento, a gente na rua precisa se proteger. Você está se protegendo quando você sai? Você de fato está se protegendo, está usando o álcool gel, está tomando o distanciamento das pessoas quando sai, quando precisa sair, está usando a máscara. Quando chega em casa, como é que você está fazendo? Está cuidando da higiene? Está tomando todas as precauções? Muita gente se infectando, muitos amigos. E claro, independente disso, se você está, como é que você está se dirigindo às pessoas próximas? Quem está do seu lado? Você está se tornando uma pessoa que consegue melhorar, que consegue manter um equilíbrio, consegue influenciar positivamente, mesmo com o estresse, mesmo com medo, mesmo com a indignação. Sim, indignação. Todos nós ficamos indignados com alguns descasos,
com o que está acontecendo. A política está muito evidente, né? Junto com a pandemia, com a crise do coronavírus, também vem as crises políticas, econômicas, sociais, sanitárias. Você está se tornando refém da polarização, por exemplo. Mas como eu sei se eu estou me tornando refém da polarização política? Quando você está brigando em casa com pessoas que é para você estar apoiando, quando você está desfazendo amizades, brigando com familiares, quando você está cheio de ódio, sem conseguir dormir, escravo, sem fazer outra coisa na vida, como produzir, como pensar, como ler um livro, como ver um documentário, independente do seu lado. Eu não estou aqui defendendo o lado A ou o lado B, porque vários lados políticos estão se tornando de fato servos voluntários de tiranos. Tiranos não é só um presidente ou um ex-presidente, né? A gente tem vários tipos de tiranos, muito mais próximos de nós. Você está piorando o ambiente da sua casa, reclamando da vida, intolerante com as pessoas, desfazendo amizades, principalmente agora que a gente precisa fortalecer as nossas amizades, os nossos vínculos familiares, praticar a nossa tolerância, e para isso precisa de empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, um dos 3 princípios básicos do psicólogo americano Carl Rogers. Estava até vendo o meu amigo Gustavo Figueiredo, que ele publicou um artigo no jornal até de Natal, que ele citou esses 3 pressupostos do Carl Rogers, né, que um dos maiores teóricos da história da psicologia, que fez a abordagem centrada na pessoa. Ele é muito ligado à terceira grande força da psicologia, que é a psicologia humanista. E esses 3 pressupostos básicos do Carl Rogers, que é a aceitação incondicional, a empatia e a congruência. Aceitar incondicionalmente. Bem, é ver o outro com as suas falhas. Porque nós temos as nossas falhas, as nossas chatices, as nossas exigências, as nossas infantilidades egocêntricas. Então, aceitar o outro com todo o combo. Não, mas eu gosto de Joãozinho, que Joãozinho tem esse lado bom, mas tem um monte de defeito. Bem, Joãozinho tem um combo. Gosto de Mariazinha nisso, mas não gosto naquilo. Sim. Mas como é que você está lidando com essas pessoas que pensam diferente? Como eu falei, na família, no ciclo de amizade, com as pessoas que têm costumes, às vezes valores, religiões, posições políticas diferentes, educação diferente, valores diferentes, forma de se comunicar diferente. Então, a aceitação incondicional é saber que, independente das esquisitices do outro, eu vou precisar lidar com o outro dentro do possível. Claro que a gente está tirando as psicopatias graves, né? Claro que precisam de tratamento, que precisam muitas vezes até de cadeia. E claro, se a gente tiver, como eu atendo, pessoas que cumprem penas, como eu já atendi várias pessoas condenadas e independente da sua condenação, da sua pena, eu não queria nem saber. Atendia e tratava bem. Atendia e trato. Atendia e atendo e trato bem. Incondicionalmente. Não é que concorde com a mazela do outro. Então tá aí, aceitação incondicional, isso é um treinamento. A empatia, que é justamente se colocar no lugar do outro, essa capacidade. Bem, será, de repente, eu nasci numa família cristã, com pai, com mãe, recebi amor, de fato, uma família com valores,
uma família estável, né, num conforto, num certo conforto. Mas nem todo mundo teve amor de pai e mãe. Nem todo mundo nasceu numa família estruturada. Nem todo mundo teve a oportunidade que a gente teve, de repente, de ser amado, de aprender bons valores, de ser bem educado, de estudar, de ser estimulado ao estudo. Nem todo mundo teve isso. Tem gente que é muito mal educada. Não quer dizer que seja ruim. Não quer dizer que tenha que ser eliminado. Pode ter, independente. Eu estou sempre tocando nessa questão da política, porque hoje está muito. As pessoas estão muito envolvidas nessa cultura do ódio. Estão altamente intolerantes. Como eu falei, desde com pessoas dentro de casa, a terceiros, a amigos, a gente na rua. Então se coloque um pouquinho no lugar do outro, que você vai julgar menos. Sigmund Freud, ele dizia que todo julgamento ele é projetivo. O que é isso? Projetivo, projeção. É um dos mecanismos de defesa freudianos. A projeção é quando eu atribuo ao outro mazelas minhas, falhas minhas. É muito comum a gente dizer que, por exemplo, uma pessoa que sente inveja, uma pessoa que não suporta, de repente, que a inveja é justamente você sofrer com a melhora do outro, com a conquista do outro. Muitas pessoas que sentem inveja dizem que o outro é que é invejoso. Você é invejoso, você é invejosa. Então a projeção é eu jogar o que é meu, eu sou invejoso e começar a dizer que o outro é. Ou que o outro é safado, ou que o outro é malicioso, ou que o outro é mal intencionado, que na verdade eu não consigo identificar. Eu não consigo ter essa maturidade de que isso é uma falha minha. Uma falha, inclusive, na estruturação da personalidade. Eu não consigo suportar, identificar, ter essa consciência crítica. Então é muito mais fácil eu jogar para o outro. Então a empatia, quando a gente desenvolve empatia, a gente julga menos o outro. A gente condena menos o outro. E a congruência, que é justamente essa... vamos lá, voltando para Carl Rogers. Aceitação incondicional, empatia e, por último, essa congruência, que é justamente essa relação mais transparente, mais sincera. Sinceridade não é você vomitar coisas na cara da pessoa. Não, eu vomito na cara, eu falo mesmo. Não, você está sendo agressivo. Sinceridade, você ser sincero, você ser transparente, verdadeiro com o seu interlocutor, seja um amigo, seja um paciente, seja uma outra pessoa. É você, sim, poder dar aquela devolutiva, aquele feedback sem agredi-lo, de maneira reflexiva. Por isso que a gente chama de congruência, precisa estar muito harmonizado. A gente sabe que amigo, quando eu falo, amigo não é só aquele que é o confidente de todas as horas, não, mas aquela pessoa que a gente expressa uma simpatia, uma amizade. E amigo é aquele que eu tenho espaço para divergir, para dizer não concordo com isso, não para lhe ofender, mas pelo contrário, eu não concordo com isso porque justamente eu gosto de você e estou trazendo isso aqui. Estou trazendo com sinceridade, com transparência, sem vomitar nada na cara do outro. E as pessoas agora estão nessa, né? Eu vomito mesmo, eu falo tudo que vier na cara, não tenho papas na língua. Bem, quem faz isso está sendo muitas vezes estúpido. Não tem coragem de mandar para aquele canto, de agredir. Então eu vou agredir o outro, descarregando, despejando um monte de verdade na cara. Então, como é que você está? Tá certo? Tem mais gente aqui? Quem puder dizer aí, pessoal, o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo nesse momento? Você está agregando? Você está desagregando? Você está jogando lenha na fogueira ou você está ajudando a apagar o fogo do estresse? Fala um pouquinho aí. Se puder, pode colocar aí. Até trazer estratégias. Como é que você está se conduzindo na sua casa, no seu trabalho? Inclusive, pessoal, pode até deixar no privado, tá certo? Tem uma turma aqui, deixa eu falar aqui mais gente.
Sandro botou aqui, olha, tudo de bom para você e família. Obrigado, Sandro. Também para sua família também. A Auricélia botou aqui, boa noite, amigo Eduardo. Sempre bom ouvir suas explicações. São reflexões, né? Eu digo que eu não estou muito para explicar, mas para a gente refletir, para pensarmos juntos. Sempre tudo que a gente traz aqui passa pelo crivo da análise, da dúvida, né? Duvide, analise e depois você vê se isso faz sentido ou não, tá certo? Meu amigo Urbano Dias Leal, grande Urbano, um abraço para você, a turma aí, ele botou aqui. Boa noite, meu amigo Eduardo, um grande abraço, Urbano. Carmita Oscar, grande enfermeira, também entrou aqui. Meu amigo Benil, grande cantor, grande forrozeiro, aí um abraço também ao Benil. Também faz parte do grupo de forrozeiros, eu que também sou forrozeiro, também toco forró. Edmildo Alves, né, tio do Jorginho, aí, irmão da dona Eglantine, um abraço, ele botou aqui, boa noite, grande mestre, o que é isso? Obrigado pelo elogio, Edmildo. Janete Cruz botou aqui, boa noite, amigo, boa noite, botou uma luazinha, um abraço, valeu, obrigado, Janete. A Tiana Andrade, esposa do meu amigo Heraldo Júnior, também está aqui ligada com a gente, botou aqui, boa noite, Eduardo, Jorge, forte abraço. Um abraço para você, Tiana, para o Heraldo, para o Thales. Pessoas que eu considero muito. A Janete botou aqui uma palminha. O Wellington, meu amigo Wellington baixista, Wellington Bass, grande caruaruense. Um abraço para você, para a turma aí, para o seu Vander, para o Andinho. Também gosto muito, a turma toca muito, né? Bom que tem grandes músicos aqui, grandes artistas no cenário pernambucano, prestigiando a nossa live. Então, pessoal, continuando aqui. O que é que você tem feito em casa? Tem passado o dia todo, eu vou bater nessa tecla da rede social, no Zap, mandando e recebendo fakes, mandando e recebendo e repassando notícias bombásticas, apocalípticas, do Armagedon, do fim do mundo. Agora dos planos cósmicos intergalácticos para acabar com o mundo. E agora é o terceiro selo da besta fera, do Apocalipse, que foi aberto. E vão vir mais 7, 10 pragas. Você passa o dia todo na internet vendo isso, então você vai piorar. Então você vai estar muito mais ansioso, vai estar muito mais assombrado. E o pior, e repassando para pessoas muitas vezes que são cardíacas, pessoas que já sofrem com alguns sintomas psicológicos. Aí a gente passa uma notícia, um fake news aí do Apocalipse e termina piorando não só a vida da gente, mas a vida das pessoas. Pergunta, você tem lido um pouco? Lido livros? Pegar um livro, abri-lo, abri-lo e lê-lo. Você tem buscado documentários, assistido, de repente, um filme legal, uma comédia, um filme de ação. Tem fortalecido o seu network. O que é isso? Network, sim, rede de trabalho. Fortalecido o seu ciclo de amizades. Principalmente agora, que tem pessoas que perderam o emprego. Pessoas que estão, sim, numa situação, muitas vezes, faz parte de uma empresa privada que está passando por sérias dificuldades. Que, de repente, o seu negócio não foi diretamente afetado com a pandemia. E a pessoa, de repente, pode ter outros sonhos de mudar de profissão, mudar de ramo. Você tem fortalecido seus ciclos de amizade? Está na hora. Pelo contrário, o que eu tenho visto são a polarização, principalmente, tem feito pessoas desfazerem amizades, tornarem-se inimigos uns dos outros. E essas pessoas que vão se ferrar. Essas pessoas que vão ter dificuldades. Cada vez mais o mercado de trabalho
cada vez mais as relações sociais, esse network está precisando de pessoas mais positivistas, pessoas mais equilibradas, pessoas que achem soluções, pessoas que pensem, que reflitam. Para reclamar, tem assim, ó, gente assim reclamando da vida, botando culpa em todo mundo. Ah, a culpa é do governo? Sim, o governo tem sua parcela. O governo, seja municipal, estadual, federal, sim. Nossos governantes têm grande responsabilidade. Mas a culpa das minhas mazelas, dos meus fracassos, será que é o governo? Será que é meu vizinho, minha vizinha, que está com inveja ou não? Será que é por conta da minha mulher, do meu marido, da minha mãe, do meu irmão, porque não me compreendem? Então é bom refletir em cima disso. Achar culpados para os nossos fracassos. Eu tenho muitos, pelo menos eu tenho muitos acertos. Tive sucesso e tenho em muitas situações. E outras, para obter o sucesso. Sucesso, quando eu falo, não é sucesso da fama, não. Mas o sucesso de ser bem-sucedido, de conseguir aquele feito. Para obter, muitas vezes, conseguir um determinado feito, a gente fracassa muitas vezes. Eu gosto muito, eu estava vendo uma entrevista do Oscar. Quem tem mais de 40 anos sabe quem é Oscar, Oscar Schmidt. O maior cestinha da história do basquete brasileiro, participou de 4 Olimpíadas, né? Jogou na seleção brasileira de basquete durante 20 anos. De 5 Olimpíadas, durante 20 anos. E Oscar, ele era, ainda hoje é chamado de mão santa, porque ele tinha uma grande habilidade, deve ter ainda, com arremesso de 3 pontos. Ou seja, você fazer a cesta fora daquela área do garrafão, aquela área ali do basquete. Então você fazendo fora da grande área, que a gente chama de grande área, mas a gente chama no basquete de garrafão, você acertando faz uma cesta em vez de 2 pontos, 3. E Oscar era muito difícil de errar um arremesso de longe. E por isso ele ganhou o apelido de Mão Santa. E em entrevista, o Oscar disse, olha, o pessoal me chama de Mão Santa, mas na verdade eu sou mão treinada. Quando acaba o treino, né, ele dizia, quando acabava o treino da seleção, do time, ele ficava ainda e fazia 1000 arremessos. Depois do treino, 1000 arremessos fora da área de 3 pontos. Desses 1000, ele só podia errar 100, ou seja, 10%. De 10, ele só podia errar 1. 900, ele tinha que acertar, e ele conseguia isso. Então, o que você tem feito para melhorar a sua vida? Para melhorar a vida das pessoas que estão com você? Como eu falei, reveja projetos de vida, reveja equilíbrio, lidar com a pandemia, lidar com o estresse, lidar com a chatice do familiar, do colega, principalmente agora. Lidar com medo, sim. Quem tem medo e se utiliza de maneira positiva do medo, por exemplo, o meu medo é meu amigo, confio no meu medo. Ele faz com que eu me proteja, faz com que eu desenvolva estratégias para lidar com riscos, com situações que envolvam grandes riscos. Por isso, quem tem medo é diferente de pânico, é diferente de uma histeria, é diferente de um medo infantilizado, que a pessoa paralisa ou sai desesperado, sai gritando, não. O meu medo me faz parar, pensar e traçar estratégias para lidar com qualquer situação de perigo ou de risco. E sim, como nós estamos aí com um risco muito grande de contaminação, então eu preciso cada vez mais traçar estratégias para me proteger minha família, proteger a minha saúde mental. Sim, pensar o que fazer, elaborar dentro do possível
sim, um futuro, passar por esse momento, porque vai passar. Como toda crise, historicamente, todas as crises, as grandes crises, epidemias, pandemias, guerras passaram. E quem consegue desenvolver mais estratégia de sobrevivência consegue passar melhor. E geralmente, sim, historicamente, depois de grandes acontecimentos, como eu falei, de grandes crises, geralmente a economia aquece. A sociedade, ela aprende várias lições, há mudanças. Estamos desenvolvendo, neste momento, um novo conceito de normalidade, chama o novo normal, que é andar de máscara. Hoje é normal e saudável a gente cruzar na rua com as pessoas de máscara. Quem não usa máscara vai dizer, esse cara tá meio doido aí, esse cara tá desleixado. Ele não tá meio sem noção de risco e de perigo. Pelo contrário. Mas vamos lá, tem mais gente aqui, deixa eu falar mais um pouquinho aqui, vamos ver. Vamos lá. Denise Batista botou aqui, parabéns, doutor Eduardo Jorge, sempre escuto suas mensagens pela Rádio Goiânia FM, lindo trabalho. Obrigado bastante aí. Raquel Oliveira também está aqui com a gente, ligadinha, um abraço Raquel. Botou aí Tassi Dias, ela marcou uma amiga. Janete Cruz de Albuquerque botou aqui, nesse tempo de pandemia, eu estou me dedicando ao trabalho doméstico que adoro, lendo o Evangelho, procurando boas lives, isso aí. É assim que faço, mas há dias que é um tédio, sim. Perfeito, Janete, perfeito, sim. Sim, aos trabalhos domésticos, pelo menos está com mais tempo de arrumar a casa. As pessoas reclamavam, não tenho tempo de arrumar minha casa, ficava uma bagunça, hoje tem. Sim, de rever, tempo para fazer uma comida melhor, né? Não usar miojo, não usar Nutella. Ótimo. Ler o Evangelho, sim, ótimo. Ler principalmente o Novo Testamento. Eu sempre trago assim, a gente que estuda as religiões, eu que venho estudando a Bíblia, muitas pessoas estão ligadas ainda ao Antigo Testamento, que é a Bíblia que a gente chama judaica, né? Que vem as guerras, vem as batalhas, eu tenho que me sacrificar e tal, e tenho que matar 1000 caíram à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não seria atingido, muita morte, muita coisa, então, muito julgamento. O Evangelho, a partir do Novo Testamento, a partir de Jesus, ele traz uma outra conotação, justamente a conotação do bem, do não preconceito. O próprio Carl Rogers, ele baseou a sua teoria, aceitação incondicional, empatia e congruência, em preceitos cristãos, em preceitos de Jesus Cristo. Jesus, ele tinha esse lado da empatia, ele tinha esse lado da aceitação incondicional, ele era transparente. Então, quanto mais a gente lê o Novo Testamento, mais a gente vai estar introjetando a filosofia cristã, que é justamente a filosofia do bem, tá certo? Muito bom. Tédio, sim, de vez em quando vai dar tédio. Leandro Carnal, eu sempre acompanho as palestras, já ouvi pessoalmente as lives dele, e ele trouxe uma reflexão bem interessante. Ele disse que nós temos 2 problemas. Estou escutando água. Ele disse que nós temos 2 problemas, Leandro Carnal. O problema maior do pobre é a fome. E a da classe média, da classe média alta, é o tédio. Né? Qual é o pior? É bom sempre refletir. De vez em quando vai dar tédio de estar dentro de casa, sim. Sim, eu também fico. Também gostaria de estar na praia, estar dançando um forró. Agora, estamos nos aproximando dos mês de junho.
época de forró, época de estar tocando, de estar alegrando as pessoas, estar ganhando um dinheirinho e a gente tem que ficar em casa. Como eu falei, quando eu não trabalho, quando eu não estou fazendo aquilo que se deve ou comprando alguma coisa, eu estou dentro de casa também curtindo o tédio. Bem, o que é que eu faço para não cair no tédio? Sim, leio, procuro ver documentários, converso, claro, estou numa situação privilegiada, eu que moro em casa, tem vizinhos aqui no condomínio, a gente termina tendo essa interação mais comunitária, mas cada um na sua casa. Então, de vez em quando, como eu falei, o tédio, como o Karnal falou, o tédio é um problema da classe média e da classe média alta. A fome é um problema da classe menos favorecida. Então, quem não tem o que comer, eu diria que está sofrendo muito mais do que um tédio de ficar, de repente, num apartamento ou numa casa. Tá certo? É bom sempre refletir em cima disso. Meu amigo Luiz Carlos também está ligadinho aqui. Maria Cristina Prestelo botou aqui. Boa noite, doutor Eduardo Jorge. É um prazer conhecê-lo. Obrigado, Maria Cristina. A Fernanda Santos também entrou. Pessoal, a gente está... Eu não sei se fizeram mais perguntas, não sei mas a gente está chegando já aqui no nosso finalzinho da nossa live. Deixa eu tentar aqui ver todo mundo que está ligadinho. Vou tentar falar o nome de todo mundo. Caso a gente não tenha ali contemplado, por favor, deixe sua pergunta. Pode colocar em qualquer postagem minha. Olha, Eduardo, eu tenho uma pergunta que na próxima segunda-feira a gente responde as perguntas que vocês fizerem durante toda a semana, tá certo? Mas vamos lá, deixa eu falar aqui a turma que está ligadinha antes de terminar. Um abraço para meu amigo Robério Dias, que fez aniversário essa semana, da Rádio Goiânia FM. Um abraço, Robério, parabéns, muitos anos de vida. Você, mora aqui no coração. Meu amigo, também grande brother de infância, Caio Araújo, o grande Calino, Gil, Gilcélio. Um abraço para vocês também, tá certo? Urbano já falou aqui, Urbano, Edmildo, Conceição, Fernanda Santos, meu amigo Wagner, aí do caldinho Parada Obrigatória, aí de Rio Doce, Olinda, o melhor caldinho que eu já tomei na região metropolitana do Recife, é o caldinho do Wagner. Minha amiga Cone, grande Coninha, também aí de Rio Doce, um abraço a você, a dona Lúcia, a Maria, a Jeane, toda a família, né? Meu amigo Leiser Júnior, Ana Cláudia, minha amiga Nise, grande Ivanise Amaral, também aqui ligadinha com a gente. Um abraço, Nise, para você e toda a sua família. Meu brother, Alexandre Correia, também aí de Rio Doce, né? Alexandre, saudade, Alexandre, também de você. Elmodon Barros, um abraço para você também. Andriele Dias Dea, não é isso? Andriele Dias Dea, um abraço para você e toda a sua família. Meu amigo e colega Amaro Ferreira, grande psicólogo, né? Amaro, a gente se formou junto, também foi um destaque da nossa sala e da nossa turma. Um abraço para você e toda a família, Amaro. A Diana Paula também ligadinha. Ivanil Duarte Arrecifes, Ivanildo Arrecifes, um abraço aí a todos que fazem o grupo Arrecifes. Wesla Nascimento, um abraço, Wesla, também, obrigado pela sintonia. Fabiana França, obrigado. Sintonia, parece que a gente está na rádio, eu acho que costume com a Rádio Goiana. Obrigado pela audiência qualificada, tá certo? Maria Cristina Prestelo também está aqui, ligadinho. Pessoal, muito obrigado, muito obrigado. Espero que a gente tenha provocado, né, o nosso intuito aqui. Não é fazer as pessoas engolirem de goela abaixo aquilo que a gente diz, mas que as pessoas possam refletir, pensar melhor, possam se incomodar no bom sentido de estar vendo como podemos nos tornarmos pessoas melhores, pessoas menos tóxicas, ser menos escravos de processos doentios, do que Freud chama de pulsão de morte. Nós temos essa energia que a gente chama de energia psíquica. Tem gente que é mais voltada para a pulsão de vida, justamente que investe naquilo que vai ser bem para si e para os outros, nas relações interpessoais, na saúde física, mental, nos projetos de vida.
E tem pessoas que têm isso que a gente chama de pulsão de morte, que é inconsciente, que é esse viés ligado ao destrutivo, ao autodestrutivo, ao heterodestrutivo, ou seja, a destruição do outro. É muito mais ligado àquilo, como eu falei, muitas vezes por não suportar dificuldades, fracassos, por não aprender com as próprias falhas, termina assim, se torna uma pessoa tóxica, negativista, ligada à pulsão de morte. E que a gente possa refletir, cada um da gente, tá certo? Muito obrigado mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se mais alguém entrou. A Janete botou aqui, a fé em Deus ajuda muito nessa mudança, precisamos parar do querer mais. É, isso aí. A gente sempre foca naquilo que a gente não tem. É, muito boa a reflexão, Janete. Ah, porque eu estou na minha casa aqui morrendo de tédio. Tem muitas pessoas, milhões de pessoas que iriam estar no seu lugar, protegidas em casa. Tem gente que está aí, principalmente meus colegas, amigas, profissionais de saúde, que estão aí se contaminando. Algumas não resistindo ao coronavírus. Caiu aqui, deixa eu ajeitar. Pessoas que estão vivendo aí o inferno do cuidado com o coronavírus, dariam tudo para estar em casa protegidas, cheia de tédio. Então é bom aí, pessoas que estão entubadas, pessoas que estão passando fome. Como eu falei, o tédio é um problema da classe média e alta. Né? Mas quem está passando fome adoraria ter uma comidinha em casa, mesmo com as dificuldades financeiras, e também ter uma casa confortável para você passar pelo menos esse período de pandemia. Então vamos pensar, pessoal. Muito bom. A Janete completou aqui. Muito bom estar sempre lhe ouvindo. Ajuda bastante. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado mesmo. E até próxima segunda-feira, Psicologando com Eduardo Jorge.